Olá, tudo bom? Sou Fátima Souza, da FS Educa, e em outubro nós fizemos toda uma conscientização com relação ao câncer de mama, até porque a gente sabe que é uma causa que provoca a morte de muitas mulheres. Agora em novembro nós estamos adotando a causa do Novembro Azul. Por isso até eu agradeço ao Wiser XP, que conseguiu uma entrevista para nós do Dr. Tiago Mourão, conceituado urologista, que vai esclarecer alguns pontos sobre o câncer de próstata e o como que é importante a prevenção e o diagnóstico precoce. Vamos conferir? Olá, eu sou Tiago Mourão, eu sou urologista e hoje eu vou responder as perguntas da Fátima do FS Educa. Bom, Fátima, eu vou ler aqui cada uma das perguntas e vou tentar ser o mais objetivo possível. A primeira pergunta é sobre o que é o câncer de próstata, a sua gravidade e a importância dele. Bom, pessoal, o câncer de próstata ele é o câncer mais comum na população masculina. E quando a gente olha níveis de Brasil, ele é o segundo câncer que mais mata o homem. Para você ter ideia, agora no ano de 2019, foram aproximadamente 16 mil mortes causadas pelo câncer de próstata. Então, com certeza, essa é uma doença que merece a nossa atenção e a nossa discussão, não só a nível médico, mas a nível de toda a população. Indo aqui para a segunda pergunta, ela gostaria de saber como que pode prevenir esse câncer e quais são os sintomas possíveis de identificá-lo. Bom, a próstata ela é um órgão que todos os homens possuem. Ela está situada logo abaixo da bexiga e ela envolve o canal da uretra, o canal por onde passa a urina. Então, situações onde ocorre o aumento da próstata podem ocasionar sintomas de dificuldade urinária. No entanto, e aí isso é uma coisa para se chamar a atenção, a maioria dos cânceres de próstata não tem sintomas. Muitas vezes são pequenos nódulos, são células malignas que se desenvolvem na periferia do órgão, onde não ocasiona sintomas urinários. Casos mais avançados podem sim causar alguns sintomas, inclusive sangramentos, não só urinários, mas também retais, dores ósseas ocasionadas por metástase, que é quando a doença ela acaba indo para outros órgãos além da próstata, mas no geral a grande maioria dos cânceres de próstata não apresenta sintomas. E em relação à sua pergunta sobre a prevenção, então o principal fator de risco para o câncer de próstata é o envelhecimento da população masculina. Então, à medida que o homem vai envelhecendo, torna-se mais frequente o surgimento dessa doença, de modo que a idade média do aparecimento dela é em torno dos 65 anos. Então a gente não pode falar, por exemplo, em uma prevenção primária, que é aquela em que a gente evita por completo o surgimento dessa doença. Mas a gente pode falar principalmente em prevenção secundária, que é quando a gente busca um diagnóstico precoce visando a cura daquela doença quando ela é diagnosticada. Além da idade, outros fatores de risco são a raça negra e aqueles homens que têm um histórico familiar importante da doença, principalmente quando ocorreu em parentes em idade mais jovem, abaixo dos 60 anos. Então são pessoas onde vale a pena ficar mais atento e buscar um especialista um pouco mais precocemente. Indo aqui para a sua terceira pergunta, em relação a quais os exames, como funcionam os exames de prevenção e quais são as suas importâncias. Bom, então como eu tinha comentado em relação à importância de ter um diagnóstico precoce, hoje a gente tem duas ferramentas principais para buscar esse diagnóstico de modo mais precoce. O primeiro é uma consulta médica com o seu urologista, para, digamos, sair em busca de alguns sintomas que possam chamar a atenção, e para, na parte do exame físico, realizar o exame digital da próstata, que é o toque retal. É uma etapa rápida e indolor que pode diagnosticar áreas mais endurecidas ou nódulos na região da periferia da próstata, que está logo ali próximo do reto. É o local onde mais acomete os cânceres de próstata, é na periferia desse órgão, então daí a importância do toque retal. A outra ferramenta é um exame de sangue chamado PSA.
Então esse exame, apesar dele não ser específico de uma doença, ele é um exame muito específico da próstata. Então uma série de situações pode levar o PSA, no entanto, aumentos, né, muito acentuados, né, principalmente naqueles pacientes que vêm acompanhando anualmente, saber como vem sendo a progressão dos valores desse exame, são muito importantes para a tomada de decisão do médico, certo? Exames de imagem, né, esses não são muito importantes numa fase inicial. Então, exames de ultrassom, eles vão servir mais para avaliar o tamanho da próstata, naqueles pacientes que têm sintomas urinários, mas não tanto para dar o diagnóstico, a suspeita do câncer de próstata. A ressonância, ela é útil naqueles pacientes com a suspeita da doença. Daí ela pode ser útil, né, após essa triagem inicial. E o único exame que vai definir de fato se um paciente tem ou não câncer de próstata é a chamada biópsia da próstata. De fato, é um exame mais invasivo, que não deve ser feito em todas as pessoas, mas naqueles que têm a suspeita da doença, aí sim merecem ser encaminhados para uma biópsia, para que seja averiguado essa suspeita e confirmado ou descartado ela. Indo aqui agora para a sua quarta pergunta, é sobre após a descoberta desse câncer, como funciona o tratamento e qual a gravidade dela. Bom, a grande maioria dos cânceres de próstata, isso é uma informação que é importante, é um câncer que ele não é tão agressivo, né? Apesar de ser o segundo em mortalidade na população masculina, a grande maioria tem uma agressividade menor, né? De modo que a gente consegue avaliar esse homem por completo antes de tomar uma decisão. Então a gente tem vários níveis de gravidade. Aquele câncer, quando ele está localizado somente na próstata, que é o nosso objetivo nos exames de prevenção, a gente consegue oferecer um tratamento curativo. Muitas vezes, quando é um câncer muito indolente, ou seja, um câncer muito pouco agressivo, a gente pode até fazer uma estratégia chamada vigilância ativa, que a gente consegue acompanhar aquele paciente por um período maior de tempo, né, sem a necessidade de submetê-lo aos riscos também do tratamento. Em relação ao tratamento da doença localizada, né, a gente tem os dois principais, são a cirurgia e a radioterapia. Obviamente que os dois têm as suas características, embora a eficácia seja semelhante, a cirurgia acaba sendo a principal decisão na grande maioria dos casos. E hoje em dia, com o avançar da tecnologia e a opção da cirurgia robótica, a gente consegue oferecer um menor risco para esses pacientes. Menos efeitos colaterais, uma recuperação mais rápida no pós-operatório, e isso acaba sendo muito benéfico nesses pacientes. Em situações um pouco mais avançadas, acaba sendo necessário um acompanhamento conjunto do urologista com o oncologista, porque pode ser necessário outros tratamentos, inclusive medicamentosos, quando é um câncer já um pouco mais agressivo. Então, a mensagem final, pessoal, do FS Educa, é que todo homem, a partir dos 50 anos, procure o seu urologista, busque orientação, tire suas dúvidas e, naqueles com fatores de risco, particularmente o homem negro e aqueles com histórico familiar, antecipem um pouco essa visita já a partir dos 45 anos. A frequência ela é muito variável, vai depender da sua conversa com o urologista. A cada ano, a cada 2 anos, isso é uma coisa mais individualizada que merece uma conversa com o seu médico de referência. Então, tire suas dúvidas e aproveite esse mês para procurar o seu urologista. Muito obrigado pelo convite e uma boa semana.